Para você, amém? Palavra do Senhor, todo mundo encontrou? Mateus 25. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai falar assim nessa noite. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, em algumas traduções loucas, 5 prudentes. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito e ouviu-se um clamor. E eis o noivo, e saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? A igreja possa se aceitar em nome de Jesus. Amém. Deixa sua Bíblia aberta, acompanhe a mensagem em nome de Jesus. É uma palavra bem conhecida e bastante pregada. Talvez você já ouviu vários pregadores pregando essa mensagem. E nessa noite eu quero estar trazendo essa mensagem aos nossos corações. E essa palavra, ela fala comigo, e acredito que ela também fala contigo. Porque a palavra do Senhor vai falar que saiu 10 moças, 10 virgens. Onde essas 10 virgens, as 10 estavam indo em direção ao noivo. Mas não todas estavam no mesmo propósito. As 10 estavam com as suas lâmpadas. E elas estavam indo em direção ao noivo. E eu entendo nessa mensagem que essas 10 virgens, elas não estavam indo no mesmo propósito. Elas não estavam indo no mesmo intuito. Porque a gente vai ver que tem algo que divide elas 5. Tem algo que reúne as 10, mas tem algo que divide as 5. Mas como assim, pastor? O que reúne as 10 é virgem. O que reúne as 10 está com a lâmpada. Mas o que divide é a sensata da louca. Já houve uma divisão. Aonde a gente vê que elas estão indo em direção. Mas a gente vê no versículo 3: as nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então a gente vê que as loucas já teve um descaso, não levou azeite consigo. E nós sabemos e conhecemos que o azeite, ele tem uma representação. Nós sabemos que o azeite, ele representa o Espírito Santo. Nós sabemos que o azeite, na antiga aliança, era usado para ungir um sacerdote, um rei.
E ele tinha também algo muito importante. Ele estava na lâmpada, ele estava no candeeiro para manter a lâmpada acesa. E nessa noite eu quero começar falando algo para ti. Só há fogo fora se tem o azeite dentro. Não tem como ter fogo fora se dentro não tem o azeite. Não tem como a lâmpada estar acesa se o azeite não estiver dentro. Então a gente vai ver a importância do azeite. Quando eu falo estar aceso, ter fogo fora, eu não falo os barulhos, eu não falo esse movimento que a gente vê, porque nem todo movimento vem de Deus. Os profetas de Baal contra Elias passou quase o dia todo fazendo um movimento. Mas eu estou falando de um selo. O Espírito Santo de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus que representa, o azeite representa o Espírito Santo. É o selo que tem sobre a vida do cristão, o Espírito Santo. Que nem todos que estão dentro de um templo religioso ou dentro de uma igreja não tem esse selo. Como a gente vai ver que as 5 loucas já não tinham azeite para manter a sua lâmpada acesa. E a palavra diz, no versículo 4: no entanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. Qual a serventia que tem uma lâmpada se ela não tem fogo? Qual a serventia de uma lâmpada se ela não tem o azeite para que o fogo venha estar aceso fora? Em meio às trevas, se você ter só uma lâmpada, ela para você apagada, ela vai servir para quê? Ela vai dar algum resultado na sua vida? Então nós caminhando como essas virgens para encontrar com o noivo, que o noivo às portas ele está vindo. E nós estamos caminhando de encontro ao noivo. Cristo está vindo. A igreja está esperando quem? Nós temos pregado o quê? Jesus está voltando, Jesus está vindo, Jesus vai voltar. Mas hoje nós vemos que tem muitos loucos, como essa louca, que não está ligando para essa mensagem que Jesus está voltando. Está vivendo loucamente, como diz que essas 5 elas eram loucas. Elas eram loucas, a palavra diz. Mas era virgem. Era ou não era? A palavra diz que era 10 virgens. Mas louca. Então é uma multidão de crentes. Mas nem todos é sensato. Tem um monte de loucos. A palavra diz. E a palavra continua dizendo no versículo 5: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. A palavra não vai dizer que quem dormiu foi as loucas. Não, a palavra fala que todas dormiram. Todas dormiram. Todas ali naquele caminho tomou de sono do cansaço. Porque a palavra diz que elas estavam indo em direção, mas quando chegou a certa ocasião, elas cansou, elas dormiram. Quem não cansa? Quem não cansa nessa caminhada para encontrar com o noivo? Eu canso. Quem não cansa? A caminhada para encontrar com o noivo nos deixa exaustos, nos deixa cansados. Muitas vezes muitos pensam até parar, porque a caminhada ela é longa, a caminhada ela é puxada, a caminhada ela é puxada, a caminhada ela é longa. Mas tem algo que quando todas dormem, a palavra diz, quando chega no versículo 6, diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo saiu ao seu encontro. À meia-noite houve um despertar daquelas que estavam dormindo, e todas ali se levantam
E eu quero meditar 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3, que diz: porque, Paulo falando, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e a pureza devido a Cristo. Então a gente vê que num certo lugar dessas 5 loucas, ela se perdeu. Num certo ponto ela se perdeu, ela ficou louca. Ela se perdeu na caminhada. E a palavra diz que quando dormiram, houve-se um clamor. E esse clamor, meu amado, a palavra do Senhor vai dizer, 1 Coríntios 15, 52 diz: no momento e no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, suscitarão incorruptível